Mas afinal, como se dá a formação do cálculo renal? Dr. Marcos Vieira nos mostra. Uma vez descoberto o cálculo renal, se define o tratamento, se é cirúrgico ou se é através de litotripsia. Algumas vezes não é necessário tratamento algum. O importante é a pergunta: existe prevenção para o cálculo renal? Dr. Carlos, tomar líquidos, fazer uma dieta saudável, o que é importante para prevenir cálculo renal? Bem, Dr. Marcos, são vários os fatores que interferem no metabolismo de uma pessoa e que podem fazê-la desenvolver o cálculo renal. Desde fatores ambientais, como a temperatura e o clima no ambiente onde ela vive, onde ela trabalha, fatores relacionados à ingesta de líquidos, né? Bem como fatores genéticos. E a dieta, que é de suma importância. Cálcio tem relação com o cálculo renal. Então, o principal cálculo é o deoxalato de cálcio. Então, uma dieta deve ser pobre, rica em cálcio. Como é que tu entende isso? Primeiro, a gente tem que avaliar quais são os fatores que estão envolvidos nesse paciente e que estão favorecendo a formação de cálculo, né? Para isso é necessário uma avaliação médica inicialmente e através de exames laboratoriais, onde a gente procura dosar quais são os elementos que estão de maneira anormal na sua urina, para tentar definir se realmente é uma urina que está com uma maior concentração de cálcio, menor. Além do cálcio, o ácido úrico, o oxalato, o citrato, que são fatores que favorecem isso. De antemão, não há necessidade de restrição dietética, a não ser que esteja definida essa deficiência, tá? O que pode ser feito de maneira geral para a população que tem cálculo renal, realmente é a diminuição da quantidade do sal na alimentação e uma maior ingesta de líquidos, né? Em torno de 2,5 litros a 3,5 litros de líquido ao dia. Interessante que algumas vezes nós atendemos pacientes e eles vêm com o cálculo na mão, né? Com a pedrinha na mão. Essa pedrinha é importante a gente mandar analisar, né? Existe um exame que é feito a análise dos cristais que formaram esse cálculo, na tentativa de definir quais foram os elementos que formaram o cálculo e aí dar pistas sobre quais as alterações que a gente tem que procurar e então fazer o tratamento para corrigi-las. A gente sabe que tem até algumas bactérias que podem causar cálculo e nós tratamos a bactéria e algumas vezes isso repete. E aí temos que tratar de novo. Tem o famoso cálculo coraliforme, que é um cálculo que ele se forma inicialmente com um quadro de alterações metabólicas associado a uma infecção. E nesse cálculo as bactérias elas contaminam e lá ficam colonizadas. Enquanto você não tratar essa bactéria, esse cálculo ele é um cálculo insidioso que vai tomando por vários anos, ele vai aumentando em tamanho e até tomando formas da pelve do rim, né, de uma estrutura renal, e por isso recebeu o nome de cálculo coraliforme, que ele parece mesmo um coral que se encontra nas águas marinhas. Na verdade, esse é o cálculo que mais traz preocupação ao nefrologista, ao especialista, porque muitas vezes isso se torna uma proporção tão grande que nós temos que até mesmo indicar a retirada do rim por um cirurgião, né? Por um urologista. É um cálculo que não costuma trazer muitos sintomas de cólica, né? Porque é um cálculo que geralmente já é um cálculo maior, que ele não migra, né? E por isso não causa os sintomas, e a pessoa só vai descobrir numa fase muito adiantada, onde ele já tomou grandes dimensões e muitas vezes comprometendo já a função desse rim. É uma causa frequente de perda da função renal, um cálculo coraliforme. Os tratamentos são diferentes para cada situação ou eles são em geral a mesma coisa? O que você acha disso? Não, é necessário identificar a causa do determinado cálculo, porque o tratamento vai ser diferenciado. Você fazendo um tratamento pensando numa situação e na realidade a alteração que existe é de uma outra substância, você está fazendo um tratamento que muitas vezes pode até piorar a formação desse cálculo. Então é necessário fazer uma boa avaliação, principalmente com um nefrologista, uma avaliação metabólica que a gente diz, onde são dosados então alguns elementos no sangue e na urina, na tentativa de definir qual é o motivo da formação desse cálculo e fazer um tratamento específico para tal situação.
Então, pessoal, é possível, em algumas vezes, saber qual a causa da formação dos cálculos renais e aí, assim, prevenir cálculos futuros.